É isso aí, alunos, bem-vindos à aula 19. E eu sou a professora Laísa Teixeira e vou estar falando com vocês sobre um tema muito importante, que é a água. Isso mesmo, água e vida. Então, para isso, eu vou pedir agora para o meu diretor cortar para a telinha, para a gente começar essa aula da trilha Movimento Sustentável. Então, aula 19, né, com a minha participação aqui e também com os professores Antônio Almeida e a professora Sabrina, que também vai estar fazendo essa ponta aqui comigo nessa aula de movimento sustentável, onde a gente vai falar desse tema aí, né, da água, água e vida. Olha aí, gente. A partir dessa imagem, a gente já começa a fazer o quê? Uma reflexão, né, sobre a importância da água, né? Vale lembrar que nós, né, somos formados por água, né? Podemos dizer que 70% do nosso corpo é formado por água. Então, a água ela é muito importante, é a molécula que sustenta toda a vida. Olha aí, gente, a água, olha que lindo, a molécula que sustenta toda a vida. E quando a gente fala da água, da molécula que sustenta toda a vida, é interessante a gente lembrar o quê? Da forma molecular da água, né? Que ela é formada por 2 átomos de hidrogênio para um átomo de oxigênio. Então, é a famosa, né, o famoso composto H2O. É isso mesmo, H2O. E, né, essa junção aí do hidrogênio, pessoal, é através das pontes de hidrogênio que faz com que a água, né, tenha essa forma aí molecular que vocês estão vendo. E, né, já dando aqui a deixa, a água ela é usualmente chamada de solvente universal, né? O solvente universal nada mais é do que uma solução, né, de um composto que consegue reagir com a maioria dos solutos. Professora, a senhora está falando grego, soluto, composto. Pois é, então a água, gente, ela consegue, né, reagir com a maioria dos compostos químicos. A exceção que a gente tem aí é do lipídio, né? Que a água e o óleo, por exemplo, eles não se misturam. Mas a maioria dos outros compostos, a água consegue o quê? Se misturar, né? Aí vem a questão, né, da química, misturas homogêneas e por aí vai. E ela é muito importante para os seres vivos, principalmente, pessoal, no que diz respeito à regulação de temperatura. A água, ela tem um alto calor específico. Quando eu falo que a água tem um alto calor específico, eu estou falando o quê? Que ela precisa de muita energia para aumentar a sua temperatura. Professora, me dá um exemplo prático disso aí, do que a senhora está falando. Então vamos lá, vamos pensar o seguinte, vamos pensar naquele dia ensolarado, de sol, que você acorda assim, né, umas 9, 10 horas da manhã e você resolve ir para um banho. Isso mesmo, quando você chega, né, no banho por volta das 10h30, 11 horas da manhã e você coloca seus pés na areia, o que você percebe? Que a areia, ela tá o quê? Tá com uma alta temperatura. Mas ao mesmo tempo a água daquele igarapé, daquele banho, ela tá o quê? Tá, a gente pode dizer que ela tá gelada. Isso quer dizer o quê? Que a areia, ela tem um baixo calor específico, isso quer dizer que a temperatura dela aumenta mais rápido do que a temperatura da água. E acaba sendo, pessoal, uma vantagem para nós seres vivos. Por quê? Porque a temperatura, a água, ela tem que ter uma temperatura constante no nosso corpo. Para quê? Porque ela é um meio para as reações químicas, né? Aqui mais outro ponto aqui que eu vou falar agora. Ela é um meio, né, uma solução para as reações químicas. Então, é mais uma importância com relação aos seres vivos. Outro ponto aí, né, tem a ver com as excretas, a urina, né, que é formada aí, né, pela água que vai estar carregando aí as impurezas do nosso corpo. Então, seria mais algo importante, né, da importância da água para o nosso corpo e para todos os seres vivos. Podemos falar também da questão da lubrificação das articulações, os líquidos, né, que compõem as articulações, também, né, formado
para a água e isso ajuda nessa lubrificação, né? Você movimentar aí, por exemplo, seu braço, articular. Então, é mais um ponto importante da água. Além, né, de amortecer impactos. Professora, me dá um exemplo aí. Vamos pensar aí na mulher grávida. Pensou? Então, tem um líquido que é chamado de líquido amniótico, que é composto na sua maior parte por água, óbvio, né, professora? E ele está associado ao quê? A ajudar, né, nesse amortecimento de impactos. Então, é mais uma importância da água para os seres vivos. Com isso, né, a água, a gente pode dizer que a água é um recurso natural, essencial para a manutenção da natureza, responsável por manter a umidade do ar, abastecer lençóis freáticos e conservar a vida de plantas por todo o mundo. E ele vai desempenhar, né, a água no nosso planeta, desempenha importante função nas atividades da agricultura, nas industriais, na geração de energia elétrica, né, só a gente pensar aí nas hidrelétricas, além da preservação da saúde, né, de todos os seres vivos do planeta, porque sem água não existiria o quê, gente? Vida. É uma frase clichê, mas sem água não existiria vida. Não é à toa que muitos cientistas, quando eles buscam vestígios em outros planetas, primeiro vestígio que ele procura é a água, porque sem água podemos dizer que não há vida. Vamos lá agora, já que eu estou falando da água, é interessante, né, eu falar para vocês sobre o ciclo da água. E aqui a gente tem um protagonista, né, que é a energia luminosa do Sol. Como é que funciona, né, a água? Como é que se dá esse ciclo biogeoquímico da água? Vocês sabem que a água é uma substância extremamente importante para todos os seres vivos, essencial para a manutenção da vida na Terra. E óbvio, né, que ela vai sofrer mudanças em seu estado físico constantemente, né? E circula entre os seres vivos, rios, mares, lagos, solo e também atmosfera. E lógico, esse processo a gente chama de ciclo da água ou ciclo hidrológico. Então, eu vou explicar aqui, né, embora a imagem ela esteja muito clara, muito bacana, como que acontece, né, esse movimento da água. Vamos pensar o seguinte, né? Vamos pensar aqui nos rios, mares, oceanos, lagos, por aí. O que vai acontecer? O Sol, gente, ele vai aquecer parte da água e ela vai acabar o quê, gente? Evaporando, olha aqui. Então, do estado líquido, a gente vai ter, né, através da evaporação, a água para seu estado gasoso à medida, né, que ela vai esquentando, essa água vai evaporando. Só que, além de mares, rios, oceanos, lagos, essa evaporação, ela também pode acontecer, por exemplo, aí, né, como vocês estão vendo aqui nessa imagem, através, gente, das plantas, tá? Vamos pensar aí na folha. Pois é, a folha também transpira, né? Ela elimina água para a superfície, né? Para a atmosfera. Então, a gente tem, no caso aí das plantas, o que a gente chama de evapotranspiração, que é um outro fenômeno que acontece, que é um processo também simultâneo de evaporação da água do solo e da vegetação úmida por transpiração das plantas. É mais um ponto aí. Então, vamos lá. Evaporou a água, o que vai acontecer? Esse vapor, ele vai esfriar. E quando ele esfria, ele passa por um processo que a gente chama de condensação. Olha aqui. Então, ele vai acumular gotículas e essas gotículas vão formar o que a gente fala o que a gente chama de nevoeiros ou nuvens, né? Como vocês podem ver aqui na imagem. E a partir daí, né, a gente vai chegar em outro estágio, que é o estágio que a gente chama de precipitação, que a gente pode dizer que é a chuva, né? É quando a chuva cai no solo. Né? Essa precipitação é quando essas gotículas que estão suspensas aí na atmosfera, elas vão ficar mais pesadas e vão cair, pessoal, aqui, ó. E elas caem aonde?
no solo, né? E lógico, em regiões muito frias, vamos pensar ali no Ártico, né? O que vai acontecer em regiões muito frias, como o Ártico, por exemplo? Essa água, ela vai passar rapidamente do estado líquido para o estado sólido, formando muitas vezes o que a gente chama aí de neve ou granizo, tá bom? É mais um ponto aí, óbvio, né? Quando essa água, ela cai no solo, ela vai o quê, gente? Ela vai se infiltrar, tá bom? Ela vai se infiltrar sobre as subsuperfícies dos solos e rochas. E assim, ela vai viajar a longas distâncias, tá bom? Ela pode viajar ou permanecer armazenada no subsolo por longos períodos antes de retornar de novo para a superfície ou vazando para outros corpos de águas, tais como os rios e oceanos. E essa água também, né, gente, ela vai ter uma importância muito grande nesse sentido aqui, né, da manutenção da vida. Então, vocês tiveram aqui, né, uma explicação sobre o ciclo da água para vocês entenderem como é que funciona esse movimento e por que é tão importante a água, né, para a manutenção da vida. Mas mais importante do que isso é a gente refletir. Vocês já pararam para pensar, né, que de repente a água da Terra é a mesma do seu início, da criação? Isso mesmo, lá do Big Bang. Vamos pensar na teoria lá do Big Bang? Justamente. Então vamos lá. Então você consegue perceber que a água da Terra é a mesma desde o seu início? Olha que bacana. É um ponto aí para a gente refletir, né? Olha aí, outro ponto aí mais interessante, né? Você pode estar bebendo a água que um dinossauro já bebeu. Eu sei que é uma coisa assim, nossa, professora, a senhora viajou agora. Pois é, mas e aí? Será que a gente já bebeu um dia uma água que o dinossauro já bebeu? É mais um ponto, né? Seria impossível, mas a quantidade de água desde a época do dinossauro é a mesma, pois está dentro do ciclo da água. O que muda, pessoal, é a sua qualidade. Posteriormente, né, a professora Sabrina e o professor Almeida, eles vão estar falando da questão dessa qualidade da água, né? Eu não vou dar spoiler para vocês, mas eles vão estar comentando sobre essa qualidade da água. Então, fica um ponto aí de reflexão, né, que precisamos usar a água que temos com muita responsabilidade, porque o mundo precisa de água, né? A manutenção da vida de todos os seres que estão aqui no nosso planeta. Então, você vê que a água é um ciclo constante. Então, são pontos aí para a gente refletir e até mesmo viajar, né? Como o pessoal fala, mas a gente tem que ter a responsabilidade de cuidar da sua qualidade. Como é que a gente pode estar fazendo? O que a gente pode estar fazendo para cuidar da qualidade da água, professora? Né? E aí, professora, vamos lá, vamos pensar aqui, né, em mais um ponto, né? Saneamento básico. Como é que eu posso cuidar? Quais são as medidas para a gente ter, né, uma água com qualidade? Saneamento básico. O que é o saneamento básico, professora? O saneamento básico, pessoal, ele refere-se às medidas adotadas para promover a saúde pública, garantindo o acesso à água limpa e segura. O tratamento adequado dos resíduos líquidos e solos e a gestão eficaz das águas pluviais. Então, o primeiro ponto, né, são medidas que devem ser adotadas para promover a saúde de uma população. Justamente o quê? Promovendo a qualidade, a esse acesso à água limpa e, mais uma vez, aí segura. Através de quê? De tratamentos. Tanto tratamentos dos resíduos líquidos quanto dos resíduos sólidos. E óbvio, né? Dessa gestão eficaz das águas pluviais. Isso vai incluir, pessoal, sistemas de abastecimento de água potável, tratamento de águas residuais, gestão, mais uma vez aqui, das águas pluviais, coleta
e tratamento de resíduos sólidos e, principalmente, gente, educação sobre higiene e saneamento. A educação ela tem que andar lado a lado, né, com esse sistema aí que a gente acabou de comentar. Então, o ciclo da água, fazendo essa ponte, o ciclo da água, ele fornece a base para o abastecimento de água potável, pois a água é coletada, tratada e distribuída para o uso doméstico, industrial e também para o uso comercial. Então, olha a importância da gente cobrar, né, um saneamento básico adequado para que se tenha, né, para que a gente possa promover uma saúde pública eficaz. Primeiro passo, saneamento básico. Aí vem a questão do tratamento do esgoto, do abastecimento de água adequado que chega na sua residência. São esses pontos aí que a gente vai estar comentando, né, nas próximas aulas. Mais um ponto aí, né? Infelizmente, né, a falta de saneamento básico pode ter várias consequências. Algumas das principais consequências incluem o quê, professora? De primeiro ponto aí, né, essa imagem é uma coisa assim, triste da gente ver, mas a gente vê, infelizmente, grande parte aqui das cidades do Brasil falta o saneamento básico. Nós já temos vários estudos, mas ainda falta esses recursos para que haja esse investimento para que a gente possa promover essa saúde pública de direito às pessoas. Então, dentro das consequências que a falta de saneamento causa, a gente tem os impactos ambientais, seria, né, uma das consequências. Por quê? Porque quando não se tem, por exemplo, né, um tratamento adequado, um destino adequado a resíduos, seja líquidos ou solos, esses resíduos podem estar contaminando tanto o lençol freático como o solo. E ali vai gerar, né, um impacto ambiental. Além das doenças que são transmitidas pela água. Quando a gente fala de doenças transmitidas pela água, a gente pode estar falando de doenças hídricas, né, que também pode receber esse nome aí. Além da mortalidade, grande mortalidade infantil, uma vez que as crianças acabam sendo as mais afetadas pela falta desse saneamento básico, por conta das verminoses, das doenças, né, que são transmitidas por essa água contaminada. E já que eu estou falando aí de doenças transmitidas por água contaminada, eu vou citar algumas doenças hídricas, tá bom? Nós temos aí, né, algumas das doenças transmitidas pela água, que pode ser a cólera, né, que é formada, né, ela é causada por uma bactéria, né, que é a Vibrio cholerae, e é uma doença, gente, que vai estar afetando o intestino delgado. E como é que você pega? Através de água ou alimentos contaminados por essa bactéria, tá bom? Além disso, nós temos uma outra doença que também pode, né, tá acarretando aí, né, essa questão da água contaminada, que tem a ver com a leptospirose. É uma doença infecciosa causada por uma bactéria chamada Leptospira, presente na urina de roedores e outros animais, transmitidas ao homem, principalmente nas enchentes. Então, bovinos, suínos e cães também podem adoecer e transmitir a leptospirose ao homem. É mais um ponto aí, tá bom? Vamos lá, gente. Vamos continuar aqui. Opa, vamos lá. Nós temos a febre tifoide, que também é uma doença bacteriana, nesse caso aí já é uma doença aguda, causada pela salmonela entérica do sorotipo TIF. E ela é de distribuição mundial, acontece, né, em regiões onde não temos esse tratamento de esgoto, de água. Então a doença está diretamente associada aos baixos níveis socioeconômicos, principalmente em regiões
com precárias condições de saneamento básico, higiene pessoal e ambiental. Giardíase é uma protozoose, olha aqui a imagem dela, né? Protozoose que provoca sintomas como diarreia e dores abdominais. A doença é causada pelo protozoário intestinal Giardia lamblia e ela ocorre também, né, em todo o mundo, porém a sua ocorrência principal é em áreas tropicais e temperadas. Todas essas doenças que eu estou citando aqui são doenças que elas acontecem, né, devido a precárias condições de saneamento básico, além, né, da questão da higiene pessoal e ambiental. Mais outra doença que eu vou falar aqui para vocês é sobre a amebíase, né, que é provocada também por um parasita intestinal, entamoeba histolítica, que causa a amebíase, uma doença gastrointestinal em que há uma diarreia forte, febre, calafrios e fezes com sangue ou com secreções esbranquiçadas. Além, né, da amebíase, nós temos uma outra doença que também é comumente chamada de esquistossomose e pode também ser chamada de doença do caramujo ou barriga d'água. Por quê? Porque é uma doença que acaba atacando o fígado, o baço, o intestino, e esses órgãos eles acabam inchando e inflando. Aí vem, né, esse nome popular, barriga d'água. É uma doença parasitária, diretamente relacionada ao saneamento precário, causada pelo Schistossoma mansoni, tá bom? E a pessoa adquire a infecção quando entra em contato com água doce, onde existam caramujos infectados pelos vermes causadores da esquistossomose. Então, num local onde não tem saneamento básico, como é que pode acontecer essa transmissão? Né, no caso das fezes que chegam, né, vamos supor aí, a um rio, né, ali, se a pessoa for uma pessoa que esteja contaminada com esquistossomose, nessas fezes vão ter ovos do Schistossoma mansoni, né, vamos lá, e o que vai acontecer? Esses ovos vão eclodir, vão chegar, né, através de miracídios ao caramujo, que é o hospedeiro intermediário, e aí, né, vai se desenvolver, vamos ter as cercárias, que são larvas que vão de encontro, né, a um hospedeiro. E o homem acaba sendo o hospedeiro definitivo. Aí essa cercária, essa larva, ela acaba o quê, gente? Ela acaba penetrando através da pele, né, da pessoa e contamina a pessoa com essa doença. Né? Como eu falei para vocês, que pode ser também chamada de barriga d'água, doença do caramujo e, né, que é o correto, que é o nome mais científico, esquistossomose. Então, pessoal, essa aí foi a nossa aula sobre o movimento sustentável, onde eu falei aqui para vocês, né, a questão do ciclo da água, falei da importância do saneamento básico, vocês tiveram, né, uma noção do que a falta de saneamento pode acarretar para a população, né, principalmente a questão das doenças hídricas, que são as doenças que podem ser transmitidas através da água contaminada. E agora eu vou passar a bola aqui para o professor Almeida e para a professora Sabrina. Até logo! Olá, meu caro aluno, você aí do terceiro ano, hein, do ensino médio da mediação tecnológica, Rondônia. Estamos aqui, eu e o professor Almeida e professora Sabrina. E a gente vai dar continuidade, né? A professora Laísa já fez a primeira parte aí falando sobre o ciclo da água, vocês viram aí como é importante. Viram também sobre saneamento básico e algumas doenças hídricas, né? Que são aquelas doenças que podem ser ocasionadas quando a gente consome uma água que não está em boa qualidade, né, Almeida? Exatamente, professora Sabrina. Olha lá, sobre o ciclo hídrico, quer dizer que no planeta a quantidade de água não altera. O que altera são as regiões, né? E, enfim, as quantidades que essa água pode estar no subsolo, pode estar no solo, superficialmente, ou pode estar na atmosfera. E com relação ao uso da água, conforme a professora Sabrina falou,
dependendo do meio, pode acontecer contaminações dessas águas. Por isso nós chamamos de doenças e transmissões hídricas, o que a professora Laísa falou. Mas para evitar essas doenças, professora Sabrina, nada melhor do que o tratamento da água, não é mesmo? Isso mesmo. E o tratamento da água, galerinha, vocês vão observar que as etapas ali, elas envolvem muito os processos que vocês viram lá no primeiro ano de separação de misturas, né, professor Almeida? Exatamente. As técnicas de separação da mistura que é utilizado também para separar as contaminações da água. E no final nós temos apenas a água pura para que o ser humano possa usufruí-la sem adoecer, tá certo? Vamos lá então dar uma olhadinha lá. Olha aqui, nós temos aqui um fluxograma do tratamento da água no geral, tá bom? Qualquer tratamento de água, ele vai respeitar esse fluxograma. O que é o fluxograma mesmo, hein? É uma sequência, tá bom? Das etapas de todo o tratamento de água. Então, só para relembrar um pouquinho, você tem um manancial aqui, ó. Você tem o que a gente chama de represa e você tem essa água. Então, você pega essa água e bombeia. Quando você bombeia ela, então ela vai para um tanque de captação na estação de tratamento da água, é o primeiro momento que vem. E aí, analisando, observando essa água, precisamos fazer com que as impurezas da água, elas sejam, digamos assim, separadas da água pura. Para isso, precisamos, então, colocar alguns produtos químicos. É verdade que cada produto químico tem a sua concentração ideal para que os contaminantes agreguem-se e vá para o fundo do recipiente, né? O mais popular é o chamado sulfato de alumínio, hein, professora Sabrina? Então, o sulfato de alumínio, lá no primeiro ano, eles viram Al2SO4, sulfato de alumínio. E quando dissolvido na água, em pequenas concentrações, então, o que é que acontece? Vai haver o quê? Uma floculação. O que é a floculação? As impurezas que estão na água, ao reagirem com o sulfato de alumínio, vai exatamente aglomerando-se e vão depositando aqui, ó, na parte interna do tanque, né? Agora é verdade, dependendo do valor do pH da água, se a água tiver um pouco ácida, digamos assim, com pH abaixo de 7, coloca-se o cal, né, que é o hidróxido de cálcio, vai levar um pouquinho o pH. Se o pH estiver muito alto, aí nesta fase adiciona-se o quê? Cloro ou um pouco de hipoclorito de sódio, que é para poder baixar o pH da água. Lembrando que nessa fase o cloro é para corrigir o pH. Pode também, nesse momento, o cloro já vai destruindo algumas bactérias, né, porque ele atua como um desinfetante. Ótimo! Uma vez que gerou a floculação, vocês estão vendo que todas as partículas que são mais densas do que a água, eles vão para o fundo do recipiente, ó. E assim vai chegar no momento que elas vão se depositar completamente no fundo do recipiente, do tanque, e o que vai ficar em cima é a água pura, né? É a água sem aqueles sedimentos. Mas não quer dizer que a água ela está tratada. Apenas impurezas sólidas que se aglutinaram, que flocularam, geraram flocos, foram para baixo do recipiente. Por quê? Porque ele se torna mais denso do que a água. Ótimo. E em seguida, aquela água que está pura, ok? Neste caso aqui, está pura, livre de sedimentos, livre de impurezas sólidas. Então, vai passar pela quê? A filtração. Filtração nada mais do que é clarear a água. Por que clarear a água? Porque as partículas sólidas que dão cores à água, elas vão ficar retidas nos elementos filtrantes, que podem ser carvão, areia e cascalho. A água passa e, ao passar por esses obstáculos, por esse elemento filtrante, o restante daquelas partículas sólidas que não se decantaram vão ficar retidas lá no filtro. A água vai sair clara. Por quê? Porque a água ela é inodora. Ela não tem cor, ela só agrega cores quando tem impureza dissolvida. Ótimo. Uma vez que a água foi filtrada,
não quer dizer que os micro-organismos também foram filtrados. Quem foram filtradas foi a parte bruta, a parte de areias, sedimentos, enfim. Aí vem a água que está filtrada, ela vai passar agora pela uma ação de desinfecção. É a hora de quê? Porque os micro-organismos, as bactérias, elas não são retidas no filtro. Aí vem a hora de quê? De fazer a cloração. Com relação ao cal, é o seguinte, se por acaso o pH da água mantiver, digamos, um pouco elevado, um pouco baixo, digamos assim, quero dizer, a menos de 7, coloca-se o hidróxido de cálcio para elevar o pH. Mas caso não aconteça, a água, quando sair do filtro, sair normalmente, aí é que vem a hora do cloro, e o cloro, ele vai desinfectar e matar os micro-organismos. Em seguida vem o flúor. Para que o flúor? Para exatamente fazer com que garanta uma qualidade boa na água, para que evitar aqueles problemas de tireoide, problema do bócio, etc. Uma vez a água estando pronta, agora está pura. A água agora ela está pronta para o consumo humano. Foi tirada as impurezas sólidas, foi o quê? Desinfectada, e aí vai agora para o reservatório da água final. E o que é ITA mesmo? Estação de tratamento de água. Meus alunos, nesse momento, eu fiz apenas uma interpretação do fluxograma que acontece das etapas de tratamento da água. Quer dizer, a água que é captada, uma água que tem impurezas, não é pura, não é própria para o consumo humano, até chegar o momento de distribuir para as comunidades para poder ser usado, estando dentro dos parâmetros conforme o Ministério da Saúde. Tá legal? Então eu fiz primeiro esse comentário, neste fluxograma, e vamos agora conhecer detalhadamente cada passo a passo. Aí que eu falei, primeira etapa é o quê? A captação. Então você tem aqui o manancial, que esta água tem, ela não está própria para o consumo humano. E aí é uma água que a gente chama bruta. Essa etapa é a etapa primeira, captação, que diz o seguinte: a água utilizada para o abastecimento público é geralmente captada de fontes naturais. Essas fontes naturais podem ser rios, lagos, represas, que a gente chama isso, todas essas águas de águas superficiais, porque está na superfície do solo, da terra, ou também lençóis freáticos. Lençóis freáticos são mananciais que existem subterraneamente, são águas subterrâneas. E nessa etapa, conforme eu falei, é uma etapa que a água é bruta e ela é coletada e direcionada para a estação de tratamento. Portanto, aqui vocês estão vendo, aqui existe bomba centrífuga. É uma bomba que capta a água e envia para o primeiro tanque da estação de tratamento. Então, gente, a primeira etapa, na realidade, é a captação, é buscar a água, seja essa fonte superficial, rios, lagos, etc., ou seja, em lençol freático. Muito bem. E aí, na sequência, o pré-tratamento. E vocês viram que eu já comentei a função básica do sulfato de alumínio que acontece no tratamento da água. Sulfato de alumínio, vocês viram, né? Lá no primeiro ano, olha só a fórmula dele, ó. Al2, SO4, 3, sulfato de alumínio. É um dos produtos químicos mais utilizados, ou seja, fundamentais na etapa de coagulação. Quer dizer, para que a água chegue na fase de coagulação, primeiro o sulfato de alumínio age, fazendo o agregamento, reagindo com as substâncias sólidas impuras da água, para que, à medida que vai gerando agregação, vai gerando flocos.
e vai, porque decantar, vai se tornar mais densa do que a água e, por gravidade, vai para o fundo do tanque, não é isso? Então, olha só, com o sulfato de alumínio, nós teremos a etapa da coagulação no tratamento de água, que é conhecido por sua capacidade de aglutinar partículas suspensas na água. Suspensas como? As impurezas estão dissolvidas na água. À medida que vai reagindo com o sulfato de alumínio, elas vão ficando o quê? Aglutinando partículas. E enquanto não chega no fundo do recipiente, digamos, em forma de lama, né, que a gente chama propriamente de lama, elas estão suspensas. E aí vai formando os flocos. Quanto maiores foram esses flocos, mais facilmente eles vão ser removidos por gravidade. Isto é, eles vão assim decantando. E aí, se por acaso precisar de uma correção no pH ou algo desse tipo, utiliza também o cal. O que é cal mesmo, hein? Cal quer dizer é o hidróxido de cálcio, tá certo? O CaOH2. Frequentemente usada no tratamento para quê? Para ajustar o pH da água após a coagulação, porque as partículas sólidas vão decantar e a água, se precisar ajustar o pH, elevar o pH, então coloca-se pequena quantidade de hidróxido de cálcio. E aí complementa-se a floculação. Vocês estão lembrando o que é pH mesmo? Ó? Terceiro ano, né, professora Sabrina? Terceiro ano já deve saber, ó. Potencial hidrogeniônico. E qual é a escala de pH? Vai de 0 a 14. De 0 ao intervalo de 0 a 7 é ácido, de 7 a 14 é básico. E 7 é neutro, né? Por quê? Porque o pH é uma medida de acidez ou alcalinidade, conforme eu falei. Então, a alcalinidade acima de 7 é o pH, acidez abaixo de 7. E qual é o pH ideal da água, professor, para o consumo? Muito bem, professora Sabrina. A água tratada, potavelmente tratada, ela pode, conforme o Ministério da Saúde, conforme a Anvisa, a Agência Nacional de Saúde, o pH deve ser em torno de 6 a 9. Qualquer pH de uma água tratada, por que de 6 a 9? Porque ela recebe produtos químicos. Uma vez que recebeu produtos químicos, por isso que se o pH da água baixar de 6, utiliza-se hidróxido de cálcio. Se passar acima de 7, digamos assim, alcalino, então utiliza a vez do hipoclorito, quer dizer, com cloro, para que o pH possa baixar, tá legal? Mas, segundo a Anvisa, o pH ideal é de 6 a 9, quer dizer, o pH ligeiramente alcalino para a água é menos prejudicial do que o pH abaixo de 7 com acidez. Ah, mas quando a gente busca água mineral não é água potável, é uma água que vem dos próprios minérios, que vem das reentrâncias minerais, e os sais que dissolvido vêm em pequena quantidade, que não é adicionado produto químico na água mineral. E aí a água mineral não faz mal ao consumo humano. Portanto, o pH da água mineral é em torno de 4,5, 5, 5,5. Mas não é por ter injetado produto químico nele. No entanto, a água potável tem que ter um pH controlado em torno de 6 a 9, porque para o tratamento nas diversas etapas, recebe produtos químicos. Tá bom, professora? Isso. Mais ou menos claro? Com certeza, ficou muito claro, professor. E aí, na sequência do que eu falei, o cloro é um dos desinfetantes, quer dizer, ele não elimina a matéria bruta, a areia, os fragmentos, mas ele mata bactérias, tá bom? E é muito utilizado, né, que é ficado no tratamento de água para matar bactérias, outros organismos patogênicos, que são exatamente aqueles que causam as doenças de transmissão hídrica, tá? Na sequência, nós temos a floculação, que é uma etapa importante no tratamento da água, seguido da coagulação. Flóculos, coloca o sulfato de alumínio, vai gerando flocos. Em seguida vai coagulando, vai aumentando e ele vai gerando coágulos, né? E nesse momento os flocos formados anteriormente são agitados
para que se juntem a flocos maiores e pesados. O que acontece, professora Sabrina, que na parte de floculação, onde o sulfato de alumínio é misturado à água, dissolvido à água, então tem que ser por uma ação mecânica, existe um agitador mecânico. Quando chegar na parte de decantação, não existe agitador, então a água decanta-se naturalmente, por isso leva 24, 48 horas para que essa água decante. Já na floculação, tem que ter um agitador mecânico, é muito importante observar esses detalhes, tá legal? E aí na decantação, o que sabemos? É uma etapa crucial no tratamento da água que vem diretamente após a floculação. Olha, a floculação, conforme eu falei, tem uma agitação mecânica, tem um motor lá com um agitador, né, que são uma espécie de aletas, aonde faz com que agite a água o mais possível para ajudar o sulfato de alumínio a agregar as partículas sólidas da água. E com isso, agregando, vai aumentar o tempo para facilitar a decantação. Nesta fase, a água tratada, conforme eu falei, ela não recebe ação de agitador. Ela é deixada em repouso por um período de tempo em grandes tanques que são chamados decantadores, tá bom? E esses decantadores, eles não recebem agitação. Espera-se naturalmente que as partículas se decantem, vai para o fundo do tanque e caracterizando, portanto, aquela famosa lama, né? Que com o passar do tempo, esses tanques têm que ser limpos, tem que ser removida essa lama para que não possa contaminar outras águas do futuro, né? E aí, na realidade, quando ele fala aqui clarificadores, é que uma vez que as impurezas elas vão sendo decantadas, a água que fica na superfície do tanque, ela está mais clara, ela está mais límpida, então ela está o quê? Clarificada, ela está uma água mais clara. Então, só lembrando, decantadores, a decantação é espontânea por gravidade. E na floculação é através de agitadores para facilitar a reação do sulfato de alumínio com as outras partículas, tá legal? Durante o processo de floculação, né, que antecede lá a decantação, a água contém flóculos que são maiores e mais pesados que se formam ao agitar, quer dizer, com o agitador, suavemente a água. E aí, uma vez que agitou e tal, então essa água vai para o repouso lá na decantação, vai para o tanque de decantação, e aqui é a força da gravidade que vai entrar em jogo. É a força de gravidade que vai fazer com que as partículas sólidas aglutinadas realmente vão para o fundo do recipiente. Tá legal? Na sequência vem a filtração ou a clarificação completa que vai acontecer. E nessa fase, a água clarificada ela passa por várias camadas de materiais filtrantes, né? Que tecnicamente nós chamamos de elementos filtrantes. Entre eles nós temos a areia, o cascalho, o carvão ativado, para remover ainda partículas, impurezas e micro-organismos. Lembrando o seguinte, com relação a materiais filtrantes, como areia, então geralmente, professora Sabrina, é bom lembrar que a areia ela tem grãos diferentes, camadas diferentes. A água vai passando, as impurezas sólidas vão sendo retidas por essa areia. Em seguida, é o cascalho, quer dizer, ela parte de areia mais fina e vai partindo para a areia mais fina e vai ficando retida as impurezas. E o carvão ativado? O carvão ativado, tudo bem que ele retira algumas partículas sólidas, mas ele ajuda também a reter alguns micro-organismos ou, uma vez que seja adicionado cloro ou sulfato de alumínio em excesso, o carvão ativado ele retira o excesso dos produtos químicos que foram utilizados no processo de floculação e no processo de decantação. Tá joia? Aí, uma vez que a água foi floculada,
a água foi decantada e a água foi filtrada, mas ela foi retirada a maioria das partículas sólidas. Os micro-organismos patogênicos, bactérias, ainda existem. Se por acaso o pH da água estiver fora dos padrões de 6 a 9, aí se estiver muito baixo, abaixo de 6, vai ter que usar o cal ou o hidróxido de cálcio para levar o pH. Tudo bem. E aí a água foi filtrada. Após a filtração, ela pode estar ácida devido aos produtos químicos utilizados no tratamento anterior. Se foi isso, então, olha lá, agora você vem com o hidróxido de cálcio e você vai fazer a correção do pH. E olha aqui, a adição de cal ou hidróxido de cálcio é realizada para ajustar o pH e torná-la mais alcalina. Consequentemente, nós teremos aí agora o cloro. Além de ajustar o pH da água, ele vai ser utilizado para garantir, finalmente, a desinfecção. O que é desinfecção, gente? A água foi limpa, ela precisa ser agora pura do ponto de vista de micro-organismo. Então, a higienização da água é a limpeza que foi tirada na floculação, decantação e filtração, e agora vem a desinfecção para tirar os micro-organismos que faz mal à saúde do ser humano, né? Com relação ao flúor, a etapa chama-se fluoretação. É alguma das áreas da água tratada também que pode passar pelo processo que envolve a adição de flúor na água, tá bom? E o flúor na água é exatamente para garantir doenças do bócio, a tireoide, né? E que é utilizado como se fosse o fluoreto de sódio, né? O NaF, que a gente chama de fluoretação. Uma vez que a água foi decantada, filtrada, clarificada e desinfectada, então agora ela já está pronta para o consumo humano e vamos mandar essa água para onde? Para o reservatório final, que é conhecido como tanque de armazenamento ou caixa d'água, e é o local onde, uma vez tratada, vai ser armazenada temporariamente antes de ser distribuída aos consumidores. Então, gente, é bom lembrar que o tratamento da água não acontece de uma hora para outra. Entendeu, professor? Existe uma sequência operacional que leva, em média, 48 horas, de 24 horas a 48 horas, no mínimo, para ser cumprida todas as etapas. Isso depende de quê? Depende da quantidade de água que vai ser bombeada para o primeiro tratamento. Então, se você vai tratar 10 mil litros, 10 metros cúbicos de água, fica fácil, é um pequeno volume. Mas você vai tratar 100 metros cúbicos de água, 100 mil litros de água. Então, tem que toda uma técnica, um preparo técnico da parte operacional dos operários, né, dos operadores em si, com também a parte técnica com relação à dosagem adequada dos produtos químicos, porque o que interessa no final é que a água atenda os padrões de potabilidade conforme estabelece o Ministério da Saúde e o ser humano possa utilizar a água sem risco de adoecer futuramente, ok? E nesse ponto aí é muito importante a presença de um químico, né, professor? Exatamente. Se você observar, meu caro aluno, sempre no AETA existe um profissional, geralmente é um engenheiro químico, né? Geralmente o engenheiro químico é um químico industrial que, perante os órgãos, Conselho de Química, CREA, Ministério da Saúde, Vigilância Sanitária, ele é responsável integralmente pelo tratamento, quer dizer, desde o início da água bruta até a água que o consumidor vai usar para preservar a sua saúde. E aí a gente entra na temática do que nós chamamos de água potável, né, professor? Exatamente. Olha, a água pura não é uma água. A água tem que ter sais minerais, por quê? Porque o organismo precisa de sais minerais. Você não vai tomar água destilada. O que é água destilada? Uma água que você vaporiza, quer dizer, a 100 graus, a água você obtém vapores, condensou, obteve a água destilada. Ótimo.
Acontece que todos os sais só vão vaporizar acima de 1000 graus. Então, é uma destilação simples que você faz. Então, a água destilada, professor, não deve ser utilizada para o consumo humano, porque o nosso organismo precisa de sais minerais. A água destilada é utilizada, sim, em laboratórios, como solvente de algumas reações químicas que acontecem nas amostras para detectar determinados diagnósticos, determinados parâmetros que podem acontecer nas análises clínicas. E aí você não vai usar a água com sais minerais. Esses sais vão reagir com aqueles reagentes de uma amostra tirada do ser humano e você pode emitir um laudo falso. Então, água potável é aquela água que passa por tratamentos químicos, ok? Tecnicamente bem monitorada, pH de 6 a 9, aí sim você pode utilizar sem nenhum risco de contaminação, tá beleza? É isso mesmo, professora Sabrina. E aí, nós temos mais alguma coisa para falar sobre água? Olha só, cuidado, hein? Então, sempre é bom você conhecer, no geral, como acontece o tratamento de água, tá bom? No entanto, água mineral também pode ser utilizada, só que água mineral não é água potável, não recebe produtos químicos e ela já vem filtrada, ela já vem das instâncias hidrominerais, onde não tem contaminação, porque se a água estiver a 10 metros de profundidade, então desde que para aquela região não infiltre-se contaminação, lá não tem micro-organismo, portanto a água mineral ela não tem contaminantes. O pH é no torno de 5 aproximadamente, não é que foi adicionado produto químico, é que como era um solvente universal, então todas os sais, as rochas, elas se solubilizam na água e por isso você é chamado de água mineral, porque vem das fontes de minerais das instâncias hidrominerais, tá certo? E sempre tinha, assim, algum aluno ou outro que ficava, professora, o pH da água da garrafinha lá, eu vi que é baixo, é ácido, então vai fazer mal, não posso consumir. E aí você já está observando que há diferença nessa leitura pelo tratamento e pela água mineral, que são coisas diferentes. A única coisa que é bom, é interessante lembrar da água mineral, são os envases. Aquelas embalagens, aquelas garrafas, a garrafa, sim, ela tem que ser limpa e desinfectada para que na hora do invase da água mineral chegar e ser estocada, não traga contaminação aquela água pura que vem, professor. Então, nas indústrias, digamos, de água mineral, também tem químicos responsáveis, tem profissionais e tem laboratório para analisar, saber se a água está em condição de ser oferecida para o consumidor. E é bom lembrar também ainda que na ETA, Estação de Tratamento de Água Potável, lá também tem laboratório. Por mais que a água vai sendo tratada em todas as etapas, mas em cada etapa é coletada uma amostra de água, levada para o laboratório, o químico analisa e diz assim, pode passar para as próximas etapas que a água está em condição. Não é jogar a água que vem da captação, começar o tratamento e liberar sem controle de qualidade. Então, quando se faz análise da água no trâmite, nas etapas, em cada etapa é coletada a amostra de água para fazer as análises, se o pH está ok, se a acidez está ok, se tem o quê? Contaminantes, enfim. Aí vai passando de etapa em etapa, num momento, assim, a fases contínuas. E é em série. Do mesmo jeito na água mineral. Quando a água mineral chega na indústria, então lá ela é analisada desde a captação até a hora de ir para o consumidor final. Na estação de tratamento de água potável também. Você viu lá o manancial onde a água potável foi adquirida? Então lá coleta-se uma amostra, então o profissional químico já sabe como é que está aquela água. Então já sabe que nas etapas vai precisar de quanto de produto químico. Por quê? Porque as análises indicam a necessidade de dosar em maior ou menor concentração os produtos químicos para garantir a água potável que o ser humano precisa, professora. É isso aí, galera. E para que você tenha um pouco mais de noção sobre essas questões da água, a gente vai fazer agora o Sua Vez. Vai ser a atividade que vocês vão desenvolver
em cima dessa temática. Vamos lá no slide para vocês verem o que vai ser desenvolvido? Galerinha, aqui nós estamos convidando vocês para participar de um questionário. Então ele vai ser pessoal de vocês. Vocês vão observar na comunidade de vocês, na casa ou na escola, onde você se sentir mais à vontade, e vão estar respondendo esse questionário sobre a qualidade da água que consumimos em nosso dia a dia. A gente já sabe que a água é um recurso vital, essencial para a nossa sobrevivência e também para o nosso bem-estar. Então, entender a sua qualidade e os desafios que enfrentamos em relação ao acesso à água potável é fundamental para promover mudanças positivas em nossa comunidade. E quando a gente fala de mudanças positivas, né, professor Almeida, a gente está falando de situações de minimizar a contaminação de possíveis fontes de água potável, né, de água que podem servir de acesso para consumo humano, né, professor? Perfeitamente, porque o volume de água que se consome não são volumes pequenos. Sim. Então, para garantir o monitoramento, a qualidade daquela água que a população vai consumir, então é muito importante garantir antes da distribuição, antes de chegar ao consumidor, que antes aquela água esteja nos parâmetros. Por quê? Já pensou, depois de que você querer somente análise depois que você distribuir, então você corre um risco grande de contaminar populações. Então, por isso que existe um determinado setor na estação de tratamento d'água que chama-se controle de qualidade. É você garantir a qualidade da água no início, você saber que a água é pura com tais parâmetros de contaminação, garantir ainda as quantidades, as concentrações ideais dos produtos químicos para eliminar aquelas impurezas, e no final você ter certeza de que a população está realmente adquirindo água de boa qualidade, isento de qualquer perigo para a sua saúde, tá certo? Galerinha, nesse questionário vocês vão estar observando a qualidade da água de consumo de vocês do dia a dia, né? E também já vai pensando nas suas práticas que você exerce enquanto indivíduo, enquanto membro da sociedade, que podem estar impactando na água do nosso consumo. Vocês do terceiro ano que estão realizando lá, por exemplo, a nossa atividade do sabão caseiro, o sabão ecológico, muitos de vocês observaram que aquele ato de jogar óleo pela torneira, de jogar óleo em mananciais, isso causa a contaminação da água, isso prejudica o consumo. A gente tem recebido bastante vídeos de colegas de vocês falando sobre a importância da sustentabilidade, do reuso, de manter a qualidade do ambiente, principalmente da água, que a gente precisa tanto, professor, né? Isso, inclusive até para a hora que você vai fabricar o seu sabão, você não vai usar qualquer água. Você vai pegar uma água clara. Se você não analisar, mas você tem certeza que do ponto de vista de sedimentos, de turbidez, a água vai estar própria para você, olha lá, colocar na hora de reagir e com o seu solvente, não do solvente, do hidróxido de sódio, que na presença do óleo, né, vai saponificar. E aí você vai obter o seu sabão. Mas observe, não é toda a água que você vai colocar para você fabricar o sabão. Né? É isso mesmo. Então vamos lá para eu auxiliar vocês mais ou menos como é que vai ser esse questionário. Bora lá no slide, rapidinho. Então olha só, quando você for responder cada questão, pensa, né, não só na sua experiência pessoal, mas também no contexto mais amplo da comunidade que você está inserido. Essas respostas vão ajudar você a compreender melhor a situação da qualidade da água e também as possíveis melhorias que nós podemos buscar juntos para estar sempre tendo acesso a uma água de qualidade. Essa atividade vai chegar para vocês em anexo, tá? O questionário lá tem questões mais amplas, questões mais específicas, e vocês podem responder com toda a sinceridade, sem a necessidade de buscar na internet resposta ou em algum livro, não. Ela é totalmente do que você está observando do seu dia a dia. No mais, a gente tem ainda mais aula com vocês e a próxima tem tudo a ver com essa questão aqui também, porque trata-se de resíduos, Isso aí, como você manusear, como você
observar que também tem as etapas de tratamento do resíduo sólido para você conhecer, tá bom? Boa sorte para você e até a próxima aula.